Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Temos também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de agosto de 2025, quarta-feira, dia de Santa Mônica. É a missa em memória a Santa Mônica, que é oficiada dentro da 21ª semana do tempo comum. Portanto, uma homenagem a uma grande santa. Estamos no ano litúrgico C e a cor dos paramentos litúrgicos neste dia é branca. No rito temos o ofício da memória. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, capítulo 2, versículos do 9 ao 13. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos vossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo o efeito em vós, que abraçastes a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o salmo de resposta. O salmo responsorial é o 138. 138 é na Bíblia Vulgata, a tradução de São Jerônimo para o latim da Septuaginta, ou 139 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11 ao 12ab, refrão 1a. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Repitamos. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça a noite, mesmo as trevas para vós não são escuras, e a própria noite resplandece como o dia. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Repitamos. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora refletir, vamos saber alguma informação sobre esse livro, essa passagem do livro do apóstolo Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Na Bíblia de 1990, eu vou tentar ver aqui se dá para colher alguma informação, especificamente sobre os versículos 27 a 32 do capítulo 23, não encontrei nada, mas tem aqui uma informação geral. Jesus critica e condena os líderes religiosos de seu tempo que sustentam um sistema formalista e hipócrita, dissimulado, falso. Eles não consideram o reino de Deus como dom, nem respeitam a liberdade dos filhos de Deus. Tal sistema impede de entrar no reino celestial, pois não leva à conversão, mas à perversão, e destrói o verdadeiro espírito das Escrituras, chegando a matar até mesmo os enviados de Deus. Jesus mostra que a religião formalista e jurídica hebraica não é meio de salvação, mas é frontalmente oposta àquela que deve ser vivida por qualquer comunidade cristã. Temos aqui uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito nesse livro sobre Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Servirá para nós a queixa de Jesus. Por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de pecado, iniquidade. O que fizemos dos dons de Deus, dos dons que Deus nos deu? O que fizemos? Cada um tem seu dom recebido de Deus. Será que os disponibilizamos para os outros? Infelizmente, às vezes, nós nos fechamos em nosso egoísmo e não aceitamos colaborar. Achamos que dá muito trabalho sair de casa para ajudar na preparação de refeições para moradores que precisam, cantar no coral da igreja para colaborar, servir a Deus na transmissão da palavra, participar de uma romaria. No entanto, a felicidade, melhor dizendo, reside em nos doarmos para servir Cristo nos irmãos com alegria. Então, é uma forma de dizer que nós precisamos fazer alguma coisa de bem. No caso aqui,
nós participarmos da igreja, por exemplo, como eu participo, sendo um leitor litúrgico, um animador litúrgico, um tercista. Você pode ser também da equipe de acolhida, ministro da palavra, ministro extraordinário da Eucaristia, coroinha. Enfim, há uma imensidão de trabalhos que podem ser executados colaborando para a transmissão da palavra. E, com isso, a salvação de muitos para a vida eterna. Vamos agora aos santos do dia. Dia 27 de agosto, a missa deve ser, ou a celebração da palavra, em homenagem a Santa Mônica. Ela faleceu em 387, em Ostia, na Itália. Mãe de Santo Agostinho foi Santa Mônica. E ela lutou pela conversão dele. Verteu muitas lágrimas. Com sua paciência, conseguiu também a conversão do marido pagão. Modelo de mãe cristã é Santa Mônica. Morreu antes de embarcar para a África com 55 anos. Vamos saber um pouco mais sobre ela num texto que está no site rs21.com.br, da televisão Rede Século XXI, a TV católica Rede Século XXI. Mônica nasceu em Tagaste, atual Argélia, no continente da África, no ano 331, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo dedicou sua vida a ajudar os pobres, levando conforto por meio da palavra de Deus. Teve uma vida muito difícil. O marido era um jovem pagão muito rude, de nome Patrício, que a maltratava. Mônica suportou tudo em silêncio e mansidão. Encontrava o consolo nas orações a Cristo e à Virgem Maria pela conversão do esposo. E Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir ao batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. O casal teve 2 filhos homens, Agostinho e Navígio, e uma filha, Perpétua, que se tornou religiosa. Agostinho foi sua grande preocupação, mesmo dando bons conselhos e educação cristã, educação com virtudes, nos princípios da religião cristã. A vivacidade, a inconstância e o espírito de insubordinação de Agostinho fizeram que a sábia mãe adiasse o seu batismo com receio de que ele profanasse o sacramento. E teria acontecido, porque Agostinho, aos 16 anos, saindo de casa para continuar os estudos, tomou o caminho dos vícios, da devassidão. Mônica sofria muito e redobrava as orações e penitências. Certa vez, Santa Mônica foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou, dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Agostinho tornou-se um brilhante professor de retórica em Cartago, mas, procurando fugir da vigilância da mãe aflita, às escondidas embarcou num navio para Roma, na Itália, e depois para Milão, onde conseguiu o cargo de professor oficial de retórica. Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação do filho, viajou também para Milão, onde aos poucos terminou seu sofrimento. Isso porque Agostinho, no início por curiosidade e retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos envolventes sermões de Santo Ambrósio, que na época era bispo. Foi assim que se converteu e recebeu o batismo junto com seu filho Adeodato. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal na África, mas chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo depois faleceu. Era o dia 27 de agosto de 387 e ela tinha 56 anos. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto de Santa Mônica em 1153, quando a proclamou padroeira das mães cristãs. A sua festa deve ser celebrada no mesmo dia em que morreu. O seu corpo
venerado durante séculos na igreja de Santa Áurea, em Ostia, em 1430 foi trasladado para Roma e depositado na igreja de Santo Agostinho, que depois de se converter se tornou padre, bispo e um santo da igreja, além de santo doutor da igreja católica. Santa Mônica, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 27 de agosto, São Pêmeno, abade dos séculos IV e V. Foi um célebre anacoreta, uma espécie de monge, reconhecido por seus ensinamentos cheios de sabedoria. São Pêmeno, abade, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 27 de agosto é São Cesário, foi bispo e faleceu em 542. Cesário, depois de ter levado vida monástica na ilha de Larens, foi nomeado bispo de Arles, na França. Escreveu um livro de sermões para ajudar os sacerdotes na catequese. Cesário compôs regras para disciplinar a vida monástica, a vida dos monges, aqueles que se retiram para orar mais profundamente para Deus e com isso pedem também por todos os cristãos. Santo do dia 27 de agosto é São Guarino, foi bispo, morreu em 1150. Guarino foi enviado por São Roberto de Molesme como fundador da abadia de Aupes, na Savoia. Governou-a santamente e promoveu sua filiação à ordem cisterciense. Foi nomeado bispo de Sion, na Suíça. Santo do dia 28 de agosto é Santo Amadeu, bispo, faleceu em 1159. Foi abade do mosteiro cisterciense de Hautecombe, na França. Foi eleito bispo de Lausanne, na Suíça. Santo do dia 27 de agosto, São Davi Lewis, presbítero e mártir, morreu em 1679. Davi Lewis foi sacerdote jesuíta, condenado à forca no país de Gales, onde administrou clandestinamente os sacramentos durante mais de 30 anos. Então morreu por Cristo Jesus, por celebrar missa, por receber os fiéis no confessionário, enfim, celebrar os sacramentos católicos cristãos. Bem-aventurado do dia 27 de agosto é o Beato Ângelo Conte, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1312, foi sacerdote da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Faleceu em Foligno, na Itália. Destacou-se por sua paciência diante das ofensas. Bem-aventurada do dia 27 de agosto é a Beata Maria del Pilar Izquierdo Albero, foi virgem, faleceu em 1945. Após se recuperar de graves doenças, fundou a obra missionária de Jesus e Maria em Madrid, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo, quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, quem está nos respondendo é o Pai Celestial, Divino Pai Eterno, nosso Abba, Papaizinho do céu. Mesmo que seja um não, acate. Eu recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora que vem o não, é difícil, mas depois a gente vai compreender. Se eu não tivesse recebido nãos lá atrás, não estaria mais aqui hoje para evangelizar, para conversar com vocês, transmitindo a palavra de Deus, procurando converter quem ainda não se converteu.
Então, nossa compreensão é muito fraca para essas coisas. Até o nosso pai físico aqui na Terra, nossa mãe física, nos dá o não quando vê que é melhor o não para o filho naquele momento. Então imagine Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Acatemos o que Deus determinar. Ele sabe o que é melhor para as suas criaturas, que somos nós. E nós não devemos enfrentar o Criador, enfrentar as situações que Deus permite. Nós devemos acatar. Então, quando você ora, tem uma resposta para esperar, espere. Mas resposta negativa, aceite. E muitas vezes vai ser também um sim. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, transformados. Todos os nossos corpos vão ressuscitar, os corpos dos mortos. E Deus criará um novo corpo. Algo que só o Criador do universo pode fazer. Algo inenarrável, inexprimível, grandioso, inexpressável, inefável. Não cabe na nossa mente. Nossa mente de criatura. Nós somos criaturas iníquas em grande parte da nossa vida. Nós pecamos quase sempre. E utilizamos muito pouco nossa massa encefálica, nosso cérebro. Então não compreendemos aquele que é onipotente. Pense nisso. Temos que acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador, algo que também para muitos é difícil de entender. A criatura não vai entender o Criador, é muito difícil. Muito difícil, não, é impossível. Como a criatura vai entender o Criador? Estamos falando do Criador do universo, Criador de tudo que existe. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e perder a salvação. E nos encontraremos na vida eterna com Maria Santíssima, com Jesus, com José, com São Paulo, São Pedro, São João, Santa Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Paulo VI, Santa Irmã Dulce, Santa Mônica, Santo Amadeu. Pense nisso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Senhor Jesus, vem, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado todos os dias. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.